Olá, bom dia. Está começando Saúde Algo Mais e hoje nós vamos falar sobre eleições, afinal de contas, esse ano teremos eleições nacionais e regionais, mas o país entra em um período especialmente sensível por intensificação dos debates políticos, maior circulação de informações e também por desafios importantes para a democracia. Mais do que escolher representantes, o processo eleitoral coloca em pauta valores, projetos de país e o papel do cidadão na vida pública. Para analisar esse cenário, eu converso hoje com o cientista social e político Daniel Miranda. Bom dia, Daniel. Prazer te receber aqui no Saúde Algo Mais. Bom dia, Ricardo. Bom dia quem nos assiste também. Eu que agradeço o convite. Daniel, vivemos um período, né, de eleições, já há alguns anos, eleições bastante polarizadas, freneticamente polarizadas. Polarização essa que extrapolou, né, para o convívio social, para o convívio familiar. O que é que esperamos, o que é que podemos esperar para o ano de 2026? Provavelmente nós não teremos, talvez, né, a princípio, um grau tão intenso de polarização quanto 2018, que, né, em termos históricos, eu acho que é meio ponto fora da curva, mas nós temos ambos os lados, né, ambos os campos opostos, né, de um lado Lula, de outro lado Bolsonaro, bolsonarismo, etc., muito fortes e muito bem estabelecidos, e aquele sonho da terceira via que muitas pessoas alimentam não parece que Cada vai vez mais decolar, enfraquecido, e né? seja 2018, 2022, ou agora essa terceira via não apareceu, então, tendo em vista essa consolidação de dois polos muito fortes na política brasileira, e cada um desses polos com figuras muito populares, é muito difícil que a eleição seja muito diferente do que ela foi nos 2 anos nas duas últimas eleições, né? Embora talvez um pouco mais morna quando se compara, obviamente, às duas últimas, né? Porque como o Bolsonaro não vai poder concorrer e ele é o grande líder, né? Então vai ser algo parecido com 2018, em que o Lula não pôde concorrer, pelo mesmo motivo que o Bolsonaro não vai poder concorrer agora em 2026, né? Devido às questões judiciais, e eles só se enfrentaram ali em 2022. Então, como o principal líder de cada campo, em cada uma dessas eleições, não estava ali presente, né, em condições de disputar, então a eleição acabou sendo um pouco menos disputada nesses dois casos, mas o 22 foi, né, o exemplo de polarização ali com os 2, 3 milhões de votos apenas de diferença. Veja, existe no entendimento, ao analisar várias pesquisas, de que há um clamor por uma terceira via, né? Existem os grupos lulistas, os grupos bolsonaristas, mas existe um grande segmento que está, um grande percentual da população que está observando esse cenário, esperando uma alternativa. Você acredita que isso ainda pode acontecer? Esse surgimento da terceira via? Eu vejo uma movimentação muito, muito grande, principalmente do PSD, do Kassab, trazendo vários governadores para o seu partido, preparando ou para o lançamento de uma terceira via ou para se fortalecer no Senado federal. Como é que você acompanha essa movimentação? Até porque, no meu entendimento, existe um desgaste hoje, tanto do lulismo quanto do bolsonarismo. A grande dificuldade para a emergência e constituição de uma terceira via no Brasil, as duas principais, eu vejo, são o seguinte. A primeira é a de que o Brasil tem hoje dois líderes muito populares, né? Muito. A direita e a esquerda, e é muito difícil a terceira via, ou pelo menos até esse momento ela não tem essa liderança popular. E o Brasil é um país muito grande, muito diverso, etc. Então, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles dialogam com essa diversidade, cada um à sua maneira. Então, a terceira via não tem essa pessoa que consegue dialogar com esse Brasil, entre aspas, inteiro, de norte a sul, né? Então, esse é um obstáculo muito grande, não ter um candidato viável. E embora haja um desgaste muito grande, né? Muitas pessoas que não queriam nem Lula, nem Bolsonaro, a estrutura das eleições presidenciais no Brasil, quer dizer, é apenas um cargo, alguém tem que vencer, faz com que uma parte significativa do eleitorado, na ausência de uma terceira via viável, ou seja, não enxerga ali um candidato que conseguiria rivalizar
efetivamente com Lula ou com Bolsonaro, eles acabam optando por um voto do anti. Então, eu vou votar no Lula não porque eu quero o Lula, mas porque entre Lula e Bolsonaro, eu prefiro menos o Bolsonaro do que o Lula, e vice-versa. E aí isso prejudica a terceira via, porque as pessoas, ao invés de tentar votar numa terceira via, elas votam pelo, digamos assim, pelo ódio e não pelo amor. Nesse contexto, a economia, que sempre tem um papel decisivo na escolha do candidato, deixa de ser essencial para essa escolha, e aí os valores passam a ter um papel mais importante nisso? Ao mesmo tempo que sim, dá para dizer que, né, nas últimas 3, 4 eleições, pelo menos presidenciais no Brasil, o tema da corrupção e o tema dos valores morais, né, que são temas que não remetem diretamente à economia, passaram a pautar cada vez mais o discurso. Mas isso não dá para também desprezar o impacto econômico. Tanto né, que se a gente pega ali seja a trajetória da popularidade do Jair Bolsonaro, quando ele era presidente, por exemplo, ela acompanha certinho ali, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial, daí o auxílio emergencial cessou, a popularidade dele caiu, aí voltou sob a forma de Bolsa Família. Então a gente acompanha assim, que essas medidas econômicas que têm um impacto material na vida das pessoas, isso tem sim impacto ainda e dificilmente vai mudar. Agora, de fato, há ali, lado a lado, esses dois fatores e principalmente há, digamos assim, uma filtragem, né? Então, se a economia vai bem e você não gosta daquele governante, então você vai usar os valores para dizer, não, a economia está ruim, mas existem outros fatores, né, e vai tentar diminuir aquilo ali. Quem é apoiador vai tentar realçar a economia. Então, no fundo, acaba que a economia ainda tem peso, assim tanto como os valores também, mas as campanhas, as estratégias de campanha, elas acabam são construídas para tentar dar mais foco para um tema ou para outro, dependendo, é claro, de quem está no governo e de quem está na oposição. Então, acho que não necessariamente a economia tem menor impacto, mas ela é mediada cada vez mais por essa capacidade de comunicação. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para discutir essa polarização política no contexto das mídias sociais, que impacto isso traz em relação ao debate político e à construção da nação. Já voltamos, fiquem com a gente. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante.
Serdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando Daniel Miranda, ele que é cientista político e traz aqui para nós alguns debates importantes em ano eleitoral. Daniel, quando a gente olha para esse debate político, quando a gente olha para as mídias sociais, a gente percebe uma intensidade muito grande dos ânimos, mas a gente percebe também uma profundidade, não dá nem para dizer profundidade, vamos dizer um debate raso das questões importantes para a construção de uma nação. Vejo pouco debate, pouco planejamento de país, né, no que diz respeito a uma perspectiva de longo prazo. Até que ponto isso traz prejuízos para o debate democrático e para a construção da nossa nação? No primeiro momento, de fato, é um grande desafio para o regime democrático, qualquer regime político, na verdade, lidar com essas formas emergentes de comunicação. Então, foi assim com a rádio nos anos 20 e nos anos 30, com a popularização da televisão ali nos anos 80 e agora nos últimos 10 anos com a internet. Então, em cada uma dessas eras, vamos colocar assim, os atores políticos e a própria população teve que aprender a lidar com essas novas formas de comunicação e a gente não está, e agora não é diferente, né? O que a gente observa aí, é claro, todo mundo tem um celular na mão hoje em dia, a velocidade da informação, da circulação da informação é muito maior e é necessário, então, um processo de amadurecimento para, né, usar essas mídias, essas ferramentas digitais de maneira a aprofundar mais o debate. Agora, é claro que a própria estrutura, né, de comunicação, a própria estrutura dessas novas mídias, ela empurra as pessoas para esses debates rasos, né, para o videozinho curto, para o short, para o story, etc. E os candidatos, e alguns candidatos acabam sendo muito eficientes em transformar a visibilidade nas redes sociais em votos, então isso acaba se tornando ali um novo paradigma. Porém, por outro lado, a gente também não pode exagerar, porque se pegar dos 513 deputados federais ou dos 81 senadores, é uma minoria ainda desses influenciadores digitais. Tem esses influenciadores digitais. Os outros são pessoas que ainda constroem a política no sentido mais tradicional possível, circulando, botando o pé no barro, no chão, viajando pelas cidades. Então, a gente pegar ali o perfil da maioria dos políticos eleitos no Brasil, ainda é essa política tradicional que cada vez mais aparece nas mídias, mas ela não é feita exclusivamente na mídia. Então, aquele candidato influencer que construiu a sua carreira exclusivamente é minoria. Né? Então, a gente também não pode exagerar, embora sim, né, o formato da mídia leva a um debate mais raso, sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas dizem, olha, isso tudo tem um aspecto positivo, que o brasileiro passou a ter um posicionamento mais crítico, debater mais política. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. O brasileiro está mais crítico ou está torcendo mais? Não dá para dizer que esteja mais crítico, porque existe uma expressão que se usa muito, né, para analisar o comportamento diante dessas redes sociais, que é o viés de confirmação. Né? A maioria das pessoas, elas vão buscar e reproduzir conteúdos que confirmam aquilo que elas já acreditam. Se você é de esquerda, você só vai consumir veículos, notícias de esquerda. Se você é de direita, é a mesma coisa. Então, não dá para dizer que uma pessoa que fica presa apenas à sua bolha seja crítico, né?
Porque a pessoa Sim. que é minimamente crítica é aquela pessoa que se expõe a ouvir o lado contrário, Verdade. se expõe a pensar diferente, ou pensar junto com outra pessoa que, Pelo menos está disposto a isso. Né? E eu acho que a maioria das pessoas, e a internet favorece muito esses fenômenos das bolhas, né? E o próprio algoritmo das redes sociais também favorece muito isso. Então, é difícil afirmar que o brasileiro seja mais crítico. Talvez ele esteja falando mais de política, como ele fala de futebol, no sentido de torcida, no sentido de, né, de botar ali o afeto dele ali, né? Mas não necessariamente de debate, de criticidade, né? Dá para explicar o impacto que esses discursos emocionais dos políticos produz na sociedade? O que é que está por trás disso? O que é que eles movimentam? De que forma isso atrai o eleitor? Geralmente, a gente tem, desde os anos 90, pelo menos, a emergência no Brasil do marketing profissional, do marketing eleitoral profissional. Não que ele não existisse antes, né? Mas ele aparece como um fator cada Collor vez... foi um marco, o né? Collor talvez seja o grande marco, e dali em diante... Caçador de Marajás. Né? Isso está ligado, é claro, à própria popularização da televisão e à profissionalização das campanhas, porque, é claro, até 85, o regime ditatorial, não tinha muita campanha, a própria televisão era cerceada, muita censura, então tinha como ter muito... tinha como se aplicar muita criatividade em campanha, né? E o que acontece? Então, esses discursos emotivos ou emocionais, eles têm um limite. Eles funcionam, mas eles têm um limite. E, normalmente, eles funcionam melhor quando eles são casados com coisas que são mais concretas. E aí tem um outro conceito que é muito interessante, que se usa muito também para tentar compreender o comportamento do eleitor, que é o de atalho cognitivo. Que às vezes você vai explicar uma proposta que é muito complexa, você não tem tempo, seja porque o seu tempo na televisão é curto, seja porque você está num comício, em algum lugar, não dá para você transformar um comício num debate acadêmico de 5 horas. Então, às vezes, você pega, sei lá, a campanha do FHC, por exemplo, que tinha aquela mão, que era 5 propostas. Então, aquela é uma maneira de fixar no eleitor que ele tinha 5 prioridades, ou slogans de campanha, né? Então, essas frases e discursos emotivos, elas funcionam como um atalho que transmite a essência da mensagem, a essência da proposta daquele candidato, o caçador de Marajás, fugiu agora do Lula, que era a esperança venceu o medo, etc., né? Então, esses slogans, eles sintetizam uma ideia de maneira que chega de maneira mais rápida e palatável para o público mais geral. Então, quando eles estão casados com propostas que são concretas, eles tendem a ganhar mais o público, né? Agora, se é só o discurso emocional, muitas vezes ele não vai ter muito efeito sobre o eleitor, né? Agora, é claro, é um dilema, né? Porque ao mesmo tempo que ele comunica de maneira mais fácil, essa ideia também mantém o debate mais raso, né? Nós vivemos o famoso 8 de janeiro, né? Onde houve uma clara intenção de provocar ali uma quebra institucional, né? O chamado golpe nas instituições democráticas. Você ainda vê que nós corremos o risco desse tipo de ação? Olha, no curto prazo eu acho que não, porque como houve, querendo ou não, ali uma ação exemplar por parte das instituições, seja o Congresso, seja o STF, em relação a essas pessoas, isso ajudou a desorganizar, no curto prazo, as principais figuras e principais lideranças que mobilizariam, né, e aquelas outras figuras que apoiavam, financiavam e que não foram, que não estão incluídas no processo legal, elas obviamente recuaram, né? Agora, é claro que, ao mesmo tempo que no curto prazo eu pelo menos não enxergo assim, uma probabilidade de tentativa de ruptura, no médio prazo, né, na medida em que, e se houver qualquer tipo de anistia, a gente sabe que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, toda anistia precede um golpe. Isso é regra, não é só no Brasil, qualquer outro lugar, porque, é claro, talvez não sejam essas pessoas, talvez daqui 10, talvez daqui 15 anos, outras pessoas vão olhar para trás, reescrever a história, o golpe vai se transformar num movimento pela liberdade, etc, etc. Como sempre. E as pessoas vão tentar de novo. Então, tudo vai depender muito do destino que vai ser dado a essas pessoas e a maneira como isso vai ser também tratado pelos livros de história, pela maneira como isso vai circular no público. Então, acho que no curto prazo não. E os principais atores políticos no Brasil, eles também não se inclinaram nessa direção. Embora um ou outro tenha feito um discurso mais forte, agora estejam defendendo até a anistia, você percebe que a maioria desses atores estão preocupados com a sua reeleição, etc. Claro. Ou seja, com o funcionamento do sistema político tal qual ele é hoje, que é democrático, né? Isso é importante. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos para o bloco final. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração.
agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o Daniel Miranda, ele que é cientista político e traz para nós um debate importante sobre esse processo eleitoral do ano 2026. É ano de Copa, mas é ano de eleições também. Vamos torcer muito, cada um para o seu lado, né? Esse ano todos vai para a ser... seleção brasileira, assim espero. Daniel, esse debate político nos últimos anos extrapolou para o campo pessoal, para o campo familiar. Que impactos isso trouxe para a sociedade? É uma coisa que já existia antes, com certeza, mas ganhou uma dimensão muito maior, que é das pessoas escolherem, não vou em tal loja, não vou consumir tal coisa, não vou usar tal produto, não vou ir a tal lugar, não vou consumir tal marca, porque o fulano, o beltrano, o dono, o sócio, etc., deu alguma declaração apoiando um lado A ou lado B, né?
Então, isso realmente, claro, isso acho que sempre existiu de certa medida, mas a dimensão que ele maior, atingiu né? agora, acho que é inédita, sem dúvida Sim, sem nenhuma. dúvida alguma. E então a política Familiares, né? Então a gente tem muitos relatos, alguns meio anedóticos, outros engraçados, outros até mais dramáticos, de pessoas que não consigo mais passar o Sim, Natal com a é família, verdade. ou me reúno com a família. Aí um fala de Lula, outro de Bolsonaro, já começa a brigar. Então, assim, sem dúvida nenhuma, houve esse transbordamento da disputa política que antes ficava ali retida, ou que ficava circunscrita ao período da campanha eleitoral, agora para um período entre as eleições, né? E isso tem, de fato, muitos impactos sobre as relações pessoais das pessoas. Isso é captado por pesquisas, inclusive, né, de aumento da intolerância, né? Perguntas do tipo, você deixaria seu filho, sua filha namorar alguém que fosse de outro campo político? Então você tem um aumento de pessoas que dizem que não, ou que se sentiriam incomodadas, né? Então, muitas pesquisas captam esse aumento da intolerância, que é justamente esse transbordamento, né, para o cotidiano dessa disputa política, da polarização. Qual é a sua, vamos dizer assim, mensagem para aquele eleitor que fala, poxa, eu preciso analisar com maior profundidade, né? O que é que eu tenho que me preocupar na hora de escolher o governador, na hora de escolher o presidente, o senador, enfim, os deputados? A gente sabe que é muito difícil, é claro, as pessoas têm os seus valores, suas posições políticas, à esquerda ou à direita, então é claro, você vai buscar ali dentro daquele campo, né? Então, deixando de lado, já é algo que é dado, que a pessoa já vai buscar alguém que tem uma inclinação ideológica semelhante a ela. O mais importante é, assim, é uma coisa difícil às vezes as pessoas aceitarem, mas democracia é aquele regime que os profissionais governam. Às vezes as pessoas se cansam, sempre as mesmas caras, etc, né? Mas você vai ao médico, você pode ter um médico que está começando, ok, mas você vai preferir alguém que já tem uma experiência. Você vai contratar um engenheiro, você vai preferir alguém que já tem uma experiência. É claro que a experiência só, muitas vezes, pode, né, não ser suficiente. Então, com a política é a mesma coisa, né? Quando uma pessoa ela já foi testada, já ocupou vários cargos, você vê que ela tem ali toda uma vida pregressa de envolvimento com a política, você até tem mais elementos para julgar, analisar o perfil daquela pessoa e saber o que ela já fez, o que ela já deixou de fazer, se as promessas que ela fez 2, 3, 4 eleições atrás ela cumpriu ou não. Então, a democracia ela é o lugar em que as pessoas podem se profissionalizar na política, em que elas podem fazer uma carreira na política. Eu acho que esse é um elemento importante das pessoas considerarem assim, a biografia. Quais os principais erros que o eleitor pode cometer numa eleição? Eu acho que assim, é votar por aparências, né? Votar no candidato que é bonito, né? A gente citou o Collor, muitas pessoas diziam que tinha votado no Collor, porque ele era um cara novo, né? Tinha 40 e poucos anos, né? Esportista, era alto e tal, né? Então, acho que isso é algo, claro, as pessoas usam esse tipo de critério também, né? Óbvio, democracia, as pessoas podem usar o critério que elas quiserem, é claro, né? Mas isso acaba rebaixando a política, claro, né? E, infelizmente, as pessoas podem usar qualquer critério, mas esses critérios que são muito superficiais ou muito emotivos, ou deixar para escolher muito na última hora, ou que eu sou mesário, né? Então é comum as pessoas chegarem ali, nem sabem quem que elas vão votar, ou quem tem um papel na mão delas, vão lá, nem pensou antes. Acho que esse tipo de comportamento não é o ideal, né? Como que o cidadão comum pode fortalecer esse processo democrático, fortalecer as instituições e contribuir para um bom processo eleitoral para o país? O desafio é esse debate que a gente estava fazendo sobre ser crítico, de olhar um pouquinho, espiar um pouquinho o que o outro lado está pensando. Você não precisa concordar ou se converter, vamos colocar assim, claro, para o outro lado. Mas eu acho que assim, faz parte do amadurecimento da democracia que o cidadão saiba ouvir os outros e pelo menos tentar entender como que o outro, aquele que é do outro campo político, do outro campo ideológico, pensa, né? Então isso ajuda ajuda cada um de nós a pensar melhor quem nós mesmos somos, né? O que eu mesmo estou pensando, às vezes a repensar um outro valor. Então acho que o cidadão comum, em primeiro lugar, eu acho que a importância de tentar enxergar pelos olhos do outro, o mínimo de empatia com o outro lado, né? Acho que isso é uma coisa muito importante para o amadurecimento da democracia, e se informar também com uma variedade tão grande quanto possível de meios de comunicação, não ficar apenas, né, naquele blogueiro, naquele site, no grupo de WhatsApp, ou naquele portal noticioso da sua preferência, mas tentar pelo menos passear por outras notícias para ver e entender outras perspectivas da realidade. Daniel, muito obrigado pela sua participação no Saúde Algo Mais, que tenhamos eleições democráticas no país e que nosso país continue aí, busque cada vez mais o processo de desenvolvimento e de justiça social. Com certeza. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos. Até o próximo Saúde Algo Mais.